Olá, audiência do Diário Popular IPTV. Nós estamos hoje na série de reportagens com os candidatos a prefeito de São Paulo, com Felipe Sabará. Essa entrevista, como estamos fazendo em ambiente controlado, nós vamos fazê-la sem máscara, até para melhorar a nossa comunicação. Candidato Felipe Sabará, por que o senhor quer ser prefeito de São Paulo? Bom, primeiro eu quero agradecer a você, Paulo Toledo, e ao Diário Popular IPTV pela oportunidade de poder estar falando sobre a nossa cidade aqui e a nossa pré-candidatura. Ainda sou pré-candidato a prefeito de São Paulo. As nossas convenções, a Convenção Municipal do Partido Novo acontece no próximo sábado, dia 5, aqui no estacionamento da Câmara Municipal. A partir daí, poderemos, então, se for o caso, se for homologado de fato a nossa candidatura, espero que sim, poderei ser chamado de candidato. Mas respondendo a sua pergunta, eu quero ser prefeito de São Paulo para fazer a cidade funcionar. Infelizmente, a nossa cidade, que já foi a terra da oportunidade aqui no Brasil, uma cidade pujante, onde as pessoas vinham buscar empregos, oportunidades, renda, famílias foram construídas aqui, a história de São Paulo é maravilhosa. Infelizmente, São Paulo está abandonada. O atual prefeito não sabe o que está fazendo, o antigo prefeito deixou a prefeitura para concorrer ao cargo de governador e nos deixou aqui com Bruno Covas, que na minha opinião não tem, como eu disse, não tem a menor noção do que está fazendo. A minha vontade de ser prefeito é justamente para poder retomar São Paulo para aquilo que São Paulo tem como função, aquilo que a cidade de São Paulo pode ser: emprego, renda, saúde, educação, segurança, um trânsito inteligente que funcione, o básico, né? Infelizmente o governo municipal aqui gasta mal, gasta muito, com 68 bilhões de orçamento, mas não entrega o serviço para a população. Então, precisamos de um prefeito que tenha energia, que seja dedicado. Eu tenho experiência no terceiro setor, tenho experiência como secretário municipal, depois como secretário no estado. Então, eu entendo que eu tenho os atributos necessários e a vontade necessária para retomar São Paulo, a cidade que pode ser. Pré-candidato Felipe Sabará, a economia está se agravando com a questão da pandemia. Qual que é o seu projeto para a recuperação da economia paulistana nos próximos meses? Bom, Paulo, a economia de São Paulo já não vinha muito bem pré-pandemia. Claro que São Paulo, a gente sabe que é uma cidade que, por mais dificuldades que tenha, sempre está à frente no Brasil, mas a pandemia veio só fazer com que aquilo que estava ruim ficar cada vez mais salientado, né? Ficou mais claro. Por exemplo, a gente tem no Brasil as MEIs, né? As microempresas individuais. De todas as MEIs do Brasil, só 3% estão aqui na cidade de São Paulo. Isso para mim é um absurdo e demonstra que a nossa cidade, como eu disse, que já foi a terra da oportunidade, hoje é a terra da burocracia. Você tem uma prefeitura inchada que não atende a sociedade, nem nos serviços essenciais como saúde, educação, segurança, e principalmente atrapalha a vida do empreendedor. Como São Paulo é uma cidade que realmente tem muita força econômica, a prefeitura criou uma série de burocracias, regras, taxas, dificuldades, e isso fez com que São Paulo esteja estrangulada. Aqui, pós-pandemia, o grande desafio vai ser esse: em fomentar o empreendedorismo, trazer o investimento privado. Hoje, com a taxa de juros a 2%, que é uma taxa de juros baixa, né, histórica, a gente pode trazer o setor financeiro para investir, por exemplo, em pequenos e microempreendedores. Nas periferias a gente tem muita gente assim. Eu estou chamando as regiões mais distantes da sociedade de regiões de oportunidade, porque é ali que a gente tem realmente a grande oportunidade de crescer. Então, precisa de um prefeito que conheça o setor privado, conheça investimento e principalmente que tope o desafio de enxugar essa máquina inchada, pesada, cheia de impostos, burocracia. Só no IPTU o prefeito aumentou mais de 40% nos últimos 3 anos, né? Enquanto a renda média da população cresceu 1%, o IPTU cresceu 40%. Isso é inadmissível. Pré-candidato, o centro de São Paulo tem um problema muito sério que precisa de revitalização. Como é que o senhor enxerga essa questão da revitalização do centro de São Paulo e da questão da Cracolândia? Bom, a região central de São Paulo está abandonada faz muito tempo. E isso se deu por meio de um plano diretor mal feito que começou na década de 70, que basicamente expulsou a população do centro para as regiões mais periféricas. Foi assim que São Paulo foi se espalhando e crescendo.
Agora, a infraestrutura está aqui na região central, no centro expandido. Isso já foi investido com o dinheiro dos nossos impostos. Então, nós precisamos adensar o centro, trazer pessoas para morar aqui e para isso precisa tirar uma série de burocracias que hoje a prefeitura coloca em cima do empreendedor imobiliário. Hoje a habitação na região central é caríssima, por isso que as pessoas não moram aqui. No final de semana, nos finais de semana, ao anoitecer, a gente vê o centro abandonado, né? E para isso acontecer, a gente precisa realmente fazer aquilo que eu já falei, é não atrapalhar a vida de quem quer empreender. Com isso, você tem habitação, você tem escritórios, você tem uma ocupação do centro. Falando em Cracolândia, a Cracolândia, para quem não sabe, surgiu há 25 anos atrás, mais ou menos, justamente numa rodoviária que ficou abandonada, ali na Estação da Luz, ali, né, próximo a Júlio Prestes, em frente à Sala São Paulo. E justamente por estar abandonada, aquela rodoviária foi ocupada por pessoas que começaram a fazer uso de drogas. Isso foi crescendo e a gente chegou aí a quase 4.000 pessoas fazendo uso de droga diariamente. Como resolver? Primeiro, movimentar o centro, ocupar o centro. Segunda coisa, tratamento e emprego para essas pessoas. Quando eu fui secretário, nós criamos um programa aqui chamado Trabalho Novo, que criou mais de 3.000 empregos para pessoas que estavam nas ruas. E a maior parte dessas pessoas estava usando álcool e outras drogas. E deixaram de fazer uso de drogas depois que começaram a trabalhar. Porque, como dizia a minha avó, cabeça vazia, oficina do diabo. Então, o que as pessoas mais querem, até segundo um estudo que saiu aí, o G1 publicou, inclusive, esse estudo, que o que as pessoas mais querem, os usuários de droga mais querem para deixar as drogas, é ter um propósito na vida. E o melhor propósito que a pessoa pode ter é o trabalho e a renda. Então, precisamos focar no acolhimento, a jornada da autonomia, né, que a gente criou quando foi secretário, que infelizmente o prefeito descontinuou. Precisa abordar as pessoas, acolher, tratar, qualificar e principalmente dar emprego no setor privado. Bom, hoje infelizmente a saúde tem sido o principal propaganda, principal padrão de tratamento dessas pessoas. Mas não adianta você trocar uma droga ilícita por uma droga lícita, que é o remédio. Essas pessoas precisam ser tratadas na origem do problema. O que levou a pessoa a usar a droga? Geralmente, e as pesquisas mostram isso, são problemas familiares, problemas de falta de renda, falta de educação e oportunidade. A pessoa usa a droga uma vez, duas, e no caso do crack, que é a maioria aqui das pessoas viciadas em crack, em São Paulo, para isso você precisa da oportunidade. Atacar a causa raiz, não substituir a droga, né, a droga ilícita por uma outra. A saúde é importante, a pessoa que está viciada precisa de saúde, precisa de tratamento de saúde, mas não somente. Precisa de polícia para não deixar a droga chegar, né? Nós no Brasil não permitimos isso, é ilegal usar droga e traficar, então precisa prender essas pessoas. Segundo, trazer a questão da saúde, mas principalmente a oportunidade. Porque não adianta só dar um remédio sem tratar a causa raiz, que fez a pessoa usar droga primeiro. Eu acredito que o tratamento de droga ele tem múltiplas facetas, não é só uma bala de prata, não é só uma internação compulsória. A gente tem a questão hoje do tratamento baseado em você não usar, né, a droga, você ficar com abstinência, então esse é um caminho. A outra é a redução de danos. Geralmente são esses dois caminhos que são tratados pela política de assistência social e de saúde de São Paulo. Eu acredito que para o crack não dá para trabalhar com redução de danos. A pessoa não vai fumar menos crack e parar de usar o crack. Agora, a abstinência também não dá para ser para todo mundo. Tem que ser caso a caso. Por isso que o atendimento tem que ser individualizado, na minha opinião, e tem que ser focado naquilo que gerou o primeiro problema. E aí, quando você faz o atendimento individualizado, você descobre por que a pessoa está na droga, por que está na rua, se foi um problema familiar, se foi um problema de educação, às vezes é um problema de saúde mental, enfim, por isso que não dá para trabalhar com todo mundo com a mesma fórmula. Aliás, não funciona para nada isso, né? Pré-candidato, de 2015 a 2019, cresceu em 53% o número de pessoas em situação de rua. Agora, com a pandemia, já se estima que de cerca de 25 mil em dezembro do ano passado, já estejamos com cerca de 30 mil pessoas em situação de rua. O que faz? Como fazer? Como resolver isso? Bom, o problema da situação de rua, como eu disse, ele, em sua maioria, ele tem a ver com falta de renda. Ninguém gosta de dormir na rua, né? Eu comecei a trabalhar com a população em situação de rua, eu era ainda adolescente. Eu comecei a fazer trabalho voluntário, acabei levando até algumas pessoas para dentro de casa, criei um projeto chamado ARCA, que é a Associação de Resgate à Cidadania por Amor à Humanidade, é um instituto, que é o instituto no Brasil que mais promoveu emprego e renda para pessoas acolhidas das ruas. E o que eu aprendi nesses últimos 20 anos aí trabalhando com essa população?
que são vários motivos, né, da pessoa estar na rua. Segundo, que ninguém gosta de ficar na rua. Né? Eu falava na época, quando eu era adolescente, para minha família, por que está com a orelha no asfalto, pai? Ninguém gosta de dormir com a orelha no asfalto. Ali tem rato, tem doença, tem barata, tem uma série de problemas ali, violência. Então, tem gente que fala, a pessoa gosta de estar na rua. Ninguém gosta de estar na rua. Muitas vezes a pessoa esquece que ela pode estar numa situação melhor. Então, por isso que a abordagem focada em autonomia da pessoa é a ideal. Não é só dar roupa e comida, você tem que fazer isso para criar um vínculo, mas oferecer oportunidades para as pessoas. E o Trabalho Novo, que é esse programa que eu citei, nós criamos mais de 3 mil empregos em empresas privadas, entre elas o McDonald's. Só o McDonald's empregou 207 pessoas, foi uma das 190 empresas que participaram do programa Trabalho Novo. Então, na minha opinião, Paulo, quando você cria as oportunidades de emprego, você resolve o problema da situação de rua na raiz. Porque as pessoas foram para as ruas porque elas não têm renda, perderam a condição de poder pagar o seu aluguel, perderam suas casas, muitos foram despejados e aí tem famílias nas ruas. Isso é um fator inédito. Antes você tinha uma pessoa com mais dificuldade ou outra, geralmente solteiros, né? Agora você tem famílias. Então isso demonstra que a questão é a renda e a falta de oportunidade. É isso que a gente precisa trabalhar agora em São Paulo. O Minhocão, ele liga a região leste com a região oeste da cidade. Existe um projeto de desativação desse Minhocão. O que fazer com os carros que hoje frequentam o Minhocão? Por cima e por baixo. Aonde colocar esses carros? O que o senhor pretende fazer, candidato? Bom, o Minhocão é um caso bem complexo, não é uma decisão do prefeito simplista que resolve um problema desse. Eu fiz uma entrevista no Zoom, aberta no Facebook, com 2 especialistas, muito especialistas em urbanismo, e cada um estava defendendo o seu lado. Um defendia a derrubada do Minhocão, né, e ali criar uma nova via, tal, e o outro queria criar um parque em cima ali justamente onde é o Minhocão. Cada um com seus argumentos e argumentos fortes, né, de cada lado. E aí a pergunta veio para mim depois, é a mesma pergunta que você está me fazendo. E aí, desativar o Minhocão e derrubar ou transformar em parque? Qual é a solução? Baseado naquilo que eu escutei dos 2 especialistas e outras pessoas que a gente vem conversando, tanto um quanto o outro programa, o projeto, teria que vir com financiamento da iniciativa privada. E a resposta é o seguinte: o mercado imobiliário aqui na região central e na região onde o Minhocão passa, o mercado imobiliário tem muito interesse em melhorar, em retrofitar, em requalificar aqueles prédios para poder justamente revender ou realugar aqueles imóveis, né? E tem muito recurso que estaria disponível para aquilo, desde que a prefeitura não atrapalhasse. O que precisa ser feito é tomar uma decisão. Se for para derrubar e aí assumir as responsabilidades quanto a isso, que é justamente a demanda pelo trânsito vai ficar mais apertada, mais pressionada, então vai ter que criar outros métodos, outras formas e outras vias para as pessoas poderem justamente transitar, né? E para quem resolver fazer aquilo se tornar algum parque, alguma coisa, também é a mesma coisa. Precisa justamente fazer com que aquilo seja transformado, mas desde que seja com recursos da iniciativa privada. Não dá para imaginar que a prefeitura vai gastar lá 70, 80 milhões de reais e fazer a coisa funcionar. A gente teve o exemplo aí do Vale no Agabaú, que foi reformado agora por 100 milhões de reais, era 85 que virou 100 milhões. Para mim, uma vergonha, né? Com 100 milhões de reais daria para zerar a fila de creches aqui na cidade de São Paulo no ano. Então isso para mim é totalmente fora da realidade, aquilo que o prefeito tem feito. De novo, respondendo, seja para manter o Minhocão de pé ou para derrubar, a iniciativa privada teria interesse e aí deixar a iniciativa privada financiar. Não dá para a prefeitura investir nisso enquanto a periferia está sem saneamento básico. O argumento do especialista que não quer a derrubada é justamente esse, como fazer isso. E aí ele prova que os veículos acabam se deslocando e acabam se adaptando, a população acaba se adaptando por outras vias, até porque ali ficaria uma via embaixo, aumentaria o número de pistas, as pessoas circulariam de outras formas. Primeira coisa que ele justificou, o especialista. Segunda coisa que ele falou é que a população ali teria opção de micromobilidade, outros tipos de modais, e a prefeitura podia aumentar a quantidade de ônibus,
anos, enfim. Enfim, algum choque teria que ser feito, mas o especialista que disse que preferia derrubar justificou que o trânsito se adaptaria por causa do estudo dele, lá um estudo publicado, inclusive científico, um artigo científico. E o que não queria derrubar também justificou a não derrubada, principalmente com o argumento do trânsito, mas também a questão, tem um custo financeiro para você reformar, porque está bem ruim a estrutura ali. De qualquer forma, seja um ou outro, vai ter que ser investido. Na minha opinião, o importante aí, seja o que for decidido na Câmara Municipal, né, e pela sociedade, porque não pode ser a decisão de um prefeito sozinho. O senhor vai trabalhar pelo quê? Então, isso precisa ser discutido na Câmara Municipal. Não dá, é o que eu disse desde o começo da minha resposta. Não dá para o prefeito tomar a decisão sozinho. Tem 55 vereadores, tem os conselhos regionais, precisa abrir a discussão. Se a população, na maioria, decidir que tem que derrubar, o prefeito vai ter que enfrentar isso. Se a maioria disser que ali é melhor um parque, então tem que enfrentar isso. Não acho que a decisão seja do prefeito, até porque não tem orçamento para isso. Se for iniciativa privada financiando, aí sim. Agora, eu estou visitando muito a periferia, sempre visitei, mas agora estou visitando ainda mais. No final de semana eu passei quase que a Zona Sul inteira. Não tem saneamento básico. Então não dá para querer investir num projeto com 100, 150 milhões de reais, enquanto tem esgoto a céu aberto na maior parte da periferia da cidade. Então não é prioridade do dinheiro público. Se for investimento privado, eu sou favorável, desde que a população aceite e a Câmara Municipal discuta isso amplamente. O senhor falou em questão da iniciativa privada, fala muito em questão da iniciativa privada. O senhor tem algum projeto para desestatizar, privatizar ou conceder durante a sua gestão? A Prefeitura precisa com certeza enxugar. A Prefeitura está absolutamente inchada. Hoje você tem 40 mil imóveis de propriedade da Prefeitura, a maior parte abandonados, enquanto a Prefeitura não consegue atender o essencial. A educação está em frangalhos, a gente tem uma educação que, segundo o Todos pela Educação, 88% dos alunos do ensino fundamental que concluem não sabem o básico de matemática. 65% não sabem o básico de português e gramática. Então, é uma vergonha realmente como está a educação e a saúde em São Paulo, a mesma coisa. Então, a Prefeitura precisa enxugar, trabalhar com o essencial, na minha opinião, que é educação, saúde, segurança, mobilidade e cuidado da cidade, a zeladoria. Bom, então a Prefeitura precisa enxugar esse tamanho de máquina, né, vendendo esses 40 mil imóveis, concedendo para a iniciativa privada, por exemplo, os parques. São 107 parques na cidade que custam em torno de 120 milhões de reais para a Prefeitura. Um parque, né, que seja concessionado, claro que nunca vai cobrar a entrada de um parque. Isso o pessoal aí que fala que não, porque está vendendo e aí vai conceder e agora vai ter que pagar, não existe isso. Agora, uma empresa que assuma um parque vai poder colocar quiosques, banheiros, explorar com restaurantes, tudo isso é receita para a Prefeitura. Então, não dá para a Prefeitura continuar do jeito que está, gastando onde não tem que gastar, se o básico, que é o essencial, que é a educação, o saneamento que a gente citou e a saúde, não está funcionando. A gente não tem um prontuário eletrônico na cidade de São Paulo na saúde. Hoje, uma pessoa que vai ao SUS ser atendida, ela começa do zero todas as vezes. O SIGA, que é o sistema que nós temos, não conversa com o CROSS, que é o sistema estadual. Uma vergonha, São Paulo na área essencial. Então, por que gasta tanto com coisas que não atendem o cidadão, se a gente pode privatizar, se livrar desse peso e com 68 bilhões de receita aí, poder trabalhar aquilo que a população precisa em São Paulo? Pré-candidato, o que o senhor pretende fazer na área da saúde durante sua gestão? Hoje nós temos uma série de problemas em relação a gargalo, a situação que as pessoas não conseguem consulta, não conseguem exames. O que o senhor pretende fazer? Bom, a gente tem um orçamento de quase 10 bilhões de reais na saúde em São Paulo. É um orçamento robusto, um dos maiores do Brasil, inclusive, é o maior em termos municipais. Agora, o que falta são contratos mais bem feitos com as OS, porque a maior parte dos serviços são feitos por organizações sociais que recebem por contrato dinheiro público para fazer isso, e muitas vezes esses contratos são baseados no primeiro atendimento e eles não têm um acompanhamento, ou seja, na minha opinião, a OS devia receber depois que concluiu o atendimento e resolveu o problema do paciente. Hoje não é assim. Segunda coisa, a questão de não ter um sistema, não ter um software. Agora, quando você olha para os hospitais privados aqui na cidade de São Paulo, só exemplo. Você tem gente do mundo inteiro que vem fazer tratamento aqui na cidade de São Paulo. Por que não usar os sistemas que esses hospitais já desenvolveram no setor público?
né? E por fim, você acompanhar de fato para ver se a população está sendo atendida. Quando você olha, os problemas de saúde sendo resolvidos não estão. E principalmente, prevenção. Hoje a saúde está gastando mal sem prevenir. Tem um estudo que mostra que a cada R$1 gasto em prevenção, são R$7 economizados pela sociedade. Prevenção como? Prática de esportes, infelizmente hoje isso não é fomentado, a Secretaria de Esporte não fomenta, não está conversando com a saúde, na minha opinião tinha que integrar esporte com saúde. Você tem um problema enorme de zeladoria e calçadas, grande parte da população que hoje vai aos hospitais públicos, a maior parte de acidentes em calçadas e ruas da cidade. E você tem a falta de saneamento ainda, que é gravíssimo. Você tem famílias inteiras e crianças sendo contaminadas por falta de coleta de esgoto e água tratada. Então, prevenção, sistema e acompanhamento melhor dos contratos na saúde em São Paulo. Felipe Sabará, o que o senhor pretende fazer na área da educação durante o seu governo? O senhor falou que existem falta de creche, mas também existe um outro problema, que a mãe termina o horário de trabalho dela mais tarde do que as 5 horas que fecha a creche. O que fazer com esse horário? O que fazer com essas creches? Bom, infelizmente, hoje o recurso é muito mal gasto. Não falta recurso para a educação em São Paulo. Não falta mesmo. São 14 bilhões de reais investidos anualmente. É o maior orçamento municipal de educação do país. É um dos maiores do mundo, per capita. O dinheiro não está chegando no aprendizado. As crianças não estão aprendendo. Eu já citei aqui, 88% das crianças não sabem o básico de matemática após o Fundamental 2. Isso mostra que a educação não está funcionando. O salário médio do professor é R$ 6.500 na cidade, que é um salário que ele é razoável, mas pode ser melhor. Agora, então, se o professor está recebendo R$ 6.500 em média e existe o recurso para investir em educação, por que o aluno não está aprendendo? Então, o fator família, né, que você trouxe é muito importante. As famílias estão com enorme dificuldade na questão da educação. Seja em creches, as mães que precisam deixar o filho para trabalhar e, como você bem colocou, terminam o seu expediente, às vezes, depois do horário de recolhimento dos filhos, né, para casa, e isso gera um problema enorme para toda a sociedade. Mães que não podem trabalhar por causa disso, crianças que acabam ficando nas ruas ou são cuidadas por pessoas não confiáveis. Então, a famosa escola a tempo integral se torna cada vez mais necessária. Mas isso também não resolve o problema. O Estado precisa estar mais presente na vida das pessoas no quesito educação. Eu sou um liberal, eu defendo um Estado enxuto, né? Não é um Estado mínimo, é um Estado enxuto, um Estado que funcione. Mas para isso acontecer, a Prefeitura precisa abrir mão desses gastos que não são essenciais, como educação, saúde, segurança e mobilidade, saneamento, né? Imóveis, como eu disse, vende os imóveis, não tem que administrar autódromo de veículos, não tem que ter AMB para administrar eventos, não tem que ter isso. Porque aí não consegue focar naquilo que precisa. E principalmente, precisa acompanhamento e gestão. Na minha opinião, o prefeito de São Paulo hoje não tem a menor noção do que ele está fazendo, eu já disse isso. E é por isso que a educação está tão ruim. E agora, pós-pandemia, vai piorar. Porque muitas famílias que tinham condição de pagar escolas particulares vão colocar os seus filhos na escola pública. Então, mais pressão ainda. Tem que ter um prefeito com peito e que acompanhe, que esteja passeando, né, pela cidade, visitando, acompanhando. Enfim, a vida do prefeito tem que ser na cidade. Hoje você vê um prefeito totalmente trancado num gabinete. Não pode ser assim. O prefeito tem que estar circulando sempre, seja para conhecer, conversar, para acompanhar, fiscalizar. Não dá mais para o prefeito ficar no gabinete enquanto as pessoas estão sofrendo. Pré-candidato, o senhor falou num prefeito peitudo. O que esse prefeito peitudo tem que fazer para resolver a questão do transporte coletivo de São Paulo, que é ruim, que tem baixa qualidade? Como resolver essa questão do transporte coletivo? O que o senhor pretende fazer? Bom, a gente sabe que existe uma combinação entre a Prefeitura e o Governo do Estado no que tange ao transporte público. Então, o metrô, por exemplo, e trens são responsabilidades do Governo do Estado. Na Prefeitura, você tem a questão dos ônibus, né? E aí você tem uma série de linhas hoje em São Paulo que não estão funcionando bem, o ônibus chega atrasado, você tem um valor exorbitante hoje de passagem que não entrega aquilo que a população hoje precisa. Então, o transporte público, na verdade, precisa de mais inteligência como um todo. Na verdade, o transporte como um todo, porque você olha desde o sistema semafórico, que não é inteligente, hoje você está num veículo, seja num ônibus ou num carro ou numa moto, você observa o farol abrindo e aí já fecha o outro na frente
quando esses semáforos já existe uma tecnologia há muito tempo, tecnologia que poderia resolver esse problema. Então, desde o problema semafórico, as faixas de ônibus são mal feitas, mal planejadas, as vias de ônibus também. E aí, as linhas, a questão das linhas. Não existe uma inteligência por trás. Na minha opinião, isso resolveria. Você enfrentar esse problema com inteligência é melhor do que você ficar colocando cada vez mais dinheiro público sem resolver. Que é a mesma coisa na educação. Quando vem o problema da falta de aprendizado, o que a prefeitura faz? Coloca mais dinheiro. Mas é como se tivesse um carro patinando, você coloca mais gasolina e acelera mais, ele patina ainda mais. Porque nesse caso não falta recurso, falta gestão. É o mesmo problema, São Paulo precisa de um prefeito que cuide da cidade. Obrigado, pré-candidato Felipe Sabará. Um prazer tê-lo conosco nessa série de entrevistas que o Diário Popular e PTV está realizando com os pré-candidatos para mostrar um pouco para a população o que nós temos de opção, quem nós temos de opção para votar. Eu queria agora que o candidato, nosso pré-candidato, que já vai ser candidato, porque o processo já foi feito no Partido Novo, né? Então agora só falta a convenção para homologar, que é legal, mas já é candidato. Então eu queria lhe dar 30 segundos para o senhor fazer as colocações finais do senhor para o eleitor de São Paulo. Por que eles devem votar no senhor? Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de falar aqui sobre a cidade que eu tanto amo. Nasci aqui, cresci aqui, amo essa cidade e, como eu coloquei no começo, eu tenho interesse de ser prefeito da cidade de São Paulo porque eu amo aqui de verdade, não é uma coisa de agora, como tem muitos aproveitadores que estão se mudando para São Paulo agora querendo ser prefeito. Sempre atuei pela cidade, pelo setor privado, pelo terceiro setor, né, com institutos que eu fundei, é uma coisa que eu sempre fiz, depois como secretário fiz também, então eu quero dar continuidade ao que eu já vinha fazendo como prefeito, né, com coragem, com conhecimento da cidade e com muita vontade de ver a população feliz em São Paulo e a cidade funcionando.